Então, para os metais, falando das cerâmicas, aqui a gente vai falar um pouco dos metais. Os metais a gente pode ter fratura dúctil ou fratura frágil, que aí os metais têm comportamento dúctil e comportamento frágil. Então, em metais com boa ductilidade e tenacidade, a fratura dúctil ocorre de forma transgranular, ou seja, ela vai cruzar os grãos. Vai existir uma extricção antes da fratura. A deformação plástica ocorre antes da fratura final. E, em geral, as fraturas dúcteis são causadas por sobrecargas que são aplicações de tensões muito elevadas ao material. Então nós vamos ter uma deformação apreciável, sempre tendo extricção, nesses dois casos, e deformação plástica antes da ruptura. Então, o que é que acontece? Começou a deformação, começou a ter extricção, começou a surgir as primeiras trincas, os primeiros vaziozinhos. Foi surgindo, então vários poros sendo criados dentro da estrutura do material. Então um poro vai se ligando com outro, que vai se ligando com outro, que vai se ligando com outro. Aqui o que é que acontece? Já tem um grande vazio dentro do material. Então, consequentemente, nesse ponto é onde começa a curva tensão-deformação, começa a diminuir. O que é que acontece aqui? Não tenho matéria nessa região e tenho nessa de cá. Então, o esforço que está se fazendo para deformar o material também é menor porque não tenho material para suportar o material. Então, vai se deformando, continua se deformando, até nós termos um cisalhamento e a fratura aqui sair serrilhada, como nesse caso. E aqui está a forma, tem o grão e a fratura transgranular. Aqui mais ou menos por esse caminho aqui. Então tem umas falhas aqui as partes mais escuras aí são por onde está indo, quebrando os grãos. No caso da fratura frágil, ocorrem metais e ligas de alta resistência ou naqueles com ductilidade e tenacidade reduzidas. Metais dúcteis podem fraturar, faltou um R, de forma frágil em baixas temperaturas ou quando possuem grandes trincas superficiais. De novo, na fratura dúctil, em tese, a ductilidade vai fazer com que haja uma deformação plástica antes da ruptura. Em baixas temperaturas, o comportamento do metal passa a ser frágil, principalmente se for metal. Então, ele passa a ser frágil, então, consequentemente, passa a ter um comportamento de material de fratura frágil. E se a trinca for muito grande, ou seja, se o defeito for muito grande, a ruptura também pode ser pode ser frágil. Então, as fraturas surgem. Geralmente, as fraturas surgem quando a fratura é causada por impacto e não por sobrecarga. No caso aqui da dúctil, a fratura surgia por uma carga a mais, ou seja, por um esforço a mais colocado no material. No caso da fratura dúctil, surgem quando é causada por impacto. Então, esse impacto, essa carga muito grande aplicada de uma única vez, impulsiona a propagação da trinca e a ruptura do material. Então, não existe, ou pouco existe, uma deformação plástica. E no metal, a trinca pode se movimentar à velocidade do som. Então,
o movimento da fratura frágil, a ruptura é quase que instantânea. Então, ela começou, teve energia suficiente para se propagar. Essa energia suficiente se propaga, se faz a trinca se propagar muito rápido. A trinca se propagando muito rápido, tem-se a ruptura catastrófica do material. Então, normalmente, as trincas se propagam em planos preferenciais, e esses planos são os planos de clivagem. E em alguns casos, a trinca se propaga de forma intergranular. Então, na fratura frágil, não temos praticamente empescoçamento, não temos deformação plástica, é simplesmente a ruptura parecendo como se fosse um corte do material. Simplesmente desta forma. Aqui está o início da falha do material. Então, eventualmente, podemos ter a propagação intragranular ou intergranular, que é através dos grãos. E aqui nesse caso, como a gente já falou lá na frente, se eu tenho mais grãos e a fratura é intergranular, mais difícil vai ser a propagação da trinca. E uma característica da fratura frágil é que ela vai ter esse padrão em V. Então, se tem uma origem da fratura, e a partir desse ponto tem pontos ou veios saindo desta fratura, formando um caminho como se fosse desse único ponto, saindo várias vezes da origem do material. Então, está aqui a origem e aqui a propagação da trinca. Tudo isso para quê? Nós temos o grande problema dos materiais, principalmente em peças móveis ou que sofrem tensões cíclicas, é a fratura por fadiga. A fratura por fadiga ela vai estar diretamente ligado à tenacidade à fratura. Porque durante o processo de fadiga, que é a questão de ter aplicação de cargas de tração e compressão em um determinado elemento, o uso do material nessas condições faz com que se crie trincas ou se induza trincas ao material. E, consequentemente, se nós temos trincas induzidas ao material, vamos forçar ou temos que saber qual é o comportamento deste material, ou seja, qual é a tenacidade e a fratura deste material. Então, basicamente, fadiga pode ser definida como sendo a queda da resistência ou fratura de um material devido à tensão repetitiva, que pode ser inferior ou superior ao limite de escoamento. É um fenômeno comum nos componentes sujeitos a carregamentos dinâmicos em automóveis, aviões, pás de turbinas, molas, virabrequins e outros maquinários. Então, um virabrequim, uma mola e aí as hélicezinhas aí de um motorzinho. Então, esses elementos estão sujeitos a tensões repetitivas. Todo mundo já deve ter quebrado um clipe na vida. Então, a quebra lá de um clipe, basicamente, é por fadiga. Então, como é que se dá isso? Então, as falhas por fadiga ocorrem normalmente em 3 estágios. Então, primeiro estágio. Uma pequena trinca geralmente surge na superfície frequentemente após um longo período de aplicação da carga. Então, se nós estamos criando uma pequena trinca, vamos cair todo no estudo lá da tenacidade à fratura. Então, se nós temos uma trinca que vai surgir na superfície do material, basicamente você vai ter lá ciclos de tração e compressão. Então, esses ciclos de tração e compressão faz surgir intrusões dentro do material, e essa intrusão provoca a trinca, provocando a trinca,
segue todo o rito lá da tenacidade e a fratura. Então, a trinca se propaga um pouco a cada ciclo de carregamento e ocorre a fratura súbita do material. Então, essa trinca, basicamente, pelo uso, ela vai crescendo até chegar naquelas continhas lá feitas até chegar na tenacidade e a fratura, que aí tem as tensões críticas que o material pode suportar, e aí vem a ruptura. Então, para que a fadiga ocorra, pelo menos parte do ciclo de tensão deve ser de tração. Em geral, os materiais metálicos e os poliméricos são mais susceptíveis à fadiga. Os materiais cerâmicos sofrem fadiga, mas por outros motivos. Tá? A fratura por fadiga é geralmente de fácil identificação. Então, a fratura por fadiga, normalmente, o início na superfície, aí depois nós temos ondas de propagação da trinca e até a fratura final, a ruptura final, que aí é sem muitas variações. Então, vem do início, propagação, ondinhas e a ruptura propriamente dita. Então, aqui, início, a propagação e aqui a ruptura do material. E aqui as ondinhas, tá? Não sei se dá para enxergar direito. Então, origem, propagação e a ruptura final. Vamos agora ver um ensaio de fadiga, como se dá, tá? Basicamente, vai ter uma máquina e essa máquina vai ficar aplicando ciclos de tração e compressão ao material. Fatigue test. Many everyday items are not loaded uniformly, but rather non-uniformly with periodically changing loads. This is quite obvious. Aqui no início ele vai mostrar algumas peças passando por esses ciclos de carga, hora de tensão, hora de compressão. In off-road biking, frames, handlebars and wheels are subjected to high alternating mechanical loads. It is just as obvious in the case of a garage door spring. Mesma coisa aqui no caso dessa mola, tá? Então, hora ela vai ser tracionada, hora vai ser tensionada, hora vai ser distensionada. The spring is unloaded when opening the door and loaded when closing the door. The connection rods of this old compressor have endured a large number of A mesma coisa aqui nesse compressor. rapidly changing tensile and compressive forces. Even when cycling quite moderately in the city, many components are exposed to periodically varying loads without us being aware of it. Homenagem a Dark. The crank arms are alternately under load, then swing back almost load-free, are under load again with the rhythm of pedaling. The spokes, the pedals, even the Mesma coisa aí falando do pedal. individual links in the chain are stressed periodically. Also, the railway bridge over the River Rhine, seemingly totally addressed, alternately has to bear the additional burden of a Ponte também sofre com cargas cíclicas. heavy freight train and then only its own mass. Aircraft experience quite different stresses during take-off and in turbulence than on ground. Trem de pouso de avião também. This type of loading is generally termed fatigue loading, and the material responds to it, fatigue. The term fatigue is used because it takes some time for the failure to occur under repeated loads. The problem with materials is that they normally endure less at repeated loading than with a once-only load. The wire does not break when first bent, but bending it back and forth repeatedly leads to an early fracture. This bicycle crank arm had only been able to endure the cyclic loading for a certain time before it broke. The fate of the garage door spring was the same. It had borne the opening and closing of the garage door about 60,000 times before it finally.
Aí, falando da quantidade de vezes que, por exemplo, a molinha aí da porta da garagem teve que ser utilizada. Fractured. The broken exercise equipment. A torn blade of a fan. A bandsaw blade full of cracks. The broken screw. Todos os elementos aí que se romperam depois de muito tempo de uso. A defective universal joint, and many other examples show how important this phenomenon is. Each day, thousands of items break due to cyclic, often repeated loading. How can we make sure that all these components withstand the cyclic loads? To achieve this, one has to test the materials appropriately. We intend to measure the fatigue strength of a frequently used steel in our laboratory. Então, aqui seria feito para um aço, e aí para esse aço vai ser usinado um corpinho de prova para se utilizar na máquina. Hot-rolled steel rods made from the structural steel S235JR are used as base material. In order to eliminate the influence of the surface and to stress the material in a well-defined manner, suitable specimens have to be machined Pronto, aqui nós temos o corpo de prova. from the rods. This specimen type would be ideal. The shoulder-shaped ends have been designed for safe gripping. The actually tested region is cylindrical with a diameter of 6 millimeters. The material tester goes to the workshop to get 10 specimens manufactured. Isso aqui é um CNC, que é um torno automático que vai fazer o processo de usinagem. From the rods, not just one. All of the specimens are as identical as possible. Back in the Então aí se tem vários corpos de prova. Então para cada corpo de prova desse vai ser colocado um ciclo, uma tensão, e nessa tensão se verá quanto ele aguenta de compressão, tração, compressão, tração, compressão, tração. Então, vou ter um corpinho de prova com a tensão mais alta, depois um outro vai ser ensaiado numa tensão mais baixa, mais baixa, mais baixa, mais baixa. Então, vou conseguir fazer um gráfico da maior tensão aplicada até a menor tensão aplicada. E aí terei o quanto de repetição desse ciclo de tensão, compressão, o material vai suportar. Lab, he has all specimens ready for use and picks out the first one. He mounts the specimen carefully and securely into the fatigue testing machine. Together with two half shells, he inserts one end of the specimen into the right specimen grip. With a union nut, he locks the right end of the specimen. Likewise, he mounts the left end of the specimen into the left specimen grip and tightens the nuts. The preparation is now complete. The material tester then selects the appropriate test parameters on the control computer. He intends to load the first specimen alternately with a tensile force of 7 kilonewtons and a compressive force of 7 kilonewtons. The mean force is 0. A click on the start button and the testing machine colocando a mesma carga tanto para compressão quanto para tração. Acho que 7 kN, salvo engano. begins to stress the specimen periodically. Então, Our fica fatigue sendo testing machine is puxado. equipped with a mechanical resonance drive. Então, o corpo, nesse caso dessa máquina específica, tem uma molinha aqui que fica puxando e comprimindo o material inúmeras vezes. The specimen is connected at its left grip via a load cell to the machine frame. At the right grip, a spring is mounted, and there in turn a mass. An imbalance stimulates the mass to vibrate. Longitudinal guides prevent the mass from vibrating in the transverse direction. Via the spring, the test force acts on the specimen. By varying the excitation frequency of the imbalance, the test force can be controlled. In our case, the specimen is loaded with about 25 cycles per second. Meanwhile, the first specimen has already endured over 300,000 load cycles and still seems to be intact. In reality, however, several cracks have already developed starting from the surface, the so-called fatigue cracks.
With each load cycle, they grow a bit further into the specimen. Surgiu a trinca. The biggest crack gains the upper hand, grows the fastest, and finally leads to fracture after A cada momento a trinca saiu aumentando e foi até a ruptura. 381,000 load cycles. The first test is finished. The material tester removes the fragments cautiously and inspects the fracture surfaces. At first glance, the fracture surface looks unimpressive. A closer look reveals two regions. Então aqui vai mostrar as regiões que a gente já falou antes da propagação da trinca. The rather dull, predominantly flat fatigue crack propagation area and the rough residual fracture area. The residual fracture area results from the final catastrophic rupture. The fatigue crack propagation area has developed during the cyclic growth of the fatigue cracks starting at the surface of the specimen. What does the fatigue crack propagation area look like at higher magnification? One of the fragments is carefully placed on the specimen stage of our scanning electron microscope. São um microscópio eletrônico que aí a gente consegue fazer uma micrografia e aqui a gente consegue ver aquelas ondinhas da propagação da trinca. Now we can investigate the fatigue crack propagation area in detail. In some places, but not everywhere, parallel grooves and ridges can be seen, the so-called fatigue striations. Each groove and each ridge has been formed by an individual load cycle, a typical phenomenon. Of course, now we want to know how many load cycles this material can endure with other loads. For this purpose, the material tester picks the Fazendo agora para os outros corpos de prova, tá? Então vai aumentar a tensão, ou melhor, diminuindo a tensão e seguindo o ensaio. next specimen from his supply and installs it into the fatigue testing machine. He chooses a higher alternating load for the second specimen, a tensile force of 7.5 Aqui aumentando a tensão, tá? kilonewtons and a compressive force of 7.5 kilonewtons. Começou com o primeiro foi com 7 kN, esse agora com 7,5 kN. Under the increased load, the specimen is only able to withstand 40 Então, aumentou a tensão, o número de ciclos vai diminuir. 3,600 cycles to failure. The third specimen is only tested with a cyclic load of 6.5 kilonewtons. Esse agora com 6,5 kN. Under this reduced load, it does not break even after 3 million load cycles. Aí suportou até 3 milhões de ciclos. Additional specimens complete the series of measurements. Então, para cada corpo de prova, vai fazendo Some of the specimens are Mudando a tested tensão. with the same load e vendo quantos ciclos suporta. we've already used. In this way, we get an impression of the range of scattering. To compare materials in a fair way, the different cyclic loads are converted to the respective stresses acting in the specimen. In this case, the stress alternates sinusoidally around the mean value, A carga, nesse caso, foi uma carga senoidal. which is termed mean stress sigma m. In this series of tests, the mean stress is 0. The stress amplitude is labeled with the symbol sigma a. For graphical representation, the SN diagram is used, also termed Wöhler diagram. In an unusual manner, the predetermined variable Então, aí a amplitude da tensão em função do número de ciclos. is plotted upwards on the y-axis. It is the stress amplitude sigma a. And the result of the test, the number of cycles to failure n, is plotted to the right on the x-axis. To fit small and large numbers into the diagram, the x Aqui, pela quantidade do tamanho aqui embaixo do número de ciclos, foi colocado em logaritmo. axis is not scaled linearly, but logarithmically. The first specimen was loaded with 7 kilonewtons. This corresponds to a stress amplitude of 248 newtons per square millimeter. Under this stress
Então, os 7 kN dá 248 newtons por milímetro quadrado. Amplitude, it broke after 381,000 Quebrou depois de 381.000 ciclos. load cycles. The second specimen was loaded with 7.5 kilonewtons. This corresponds to a stress amplitude of 265 newtons per square 7,5 kN equivale a 265 newtons por milímetro quadrado. millimeter. Under this stress amplitude, it broke after 43,600 E quebrou após 43.600 ciclos. load cycles. And these are the results of the other specimens which have been tested by us. When additional specimens are tested and the results are displayed as a curve, it becomes clear that this material will not break below a certain level of stress amplitude, even after a very large number of cycles. This stress level is termed fatigue limit sigma capital A. For most steels with bodies, Então, esse daqui é o limite de tensão que existe para que o material não se frature, não se rompa por fadiga. centered cubic structure, the fatigue limit is reached after 10 million load cycles at the latest. It must be noted that the experiment Normalmente esse valor fica em torno aí de 25% do limite de resistência à tração do material. mental results scatter considerably. Therefore, instead of a sharp curve, a statistically defined scatter band is commonly used. Of course, most users don't load their components with a constant cyclic load, but rather in an irregular manner. Therefore, these components have to be tested under this type of loading, termed operational loading. In this test rig, critical Aqui basicamente é fazendo o teste na prática, tá? Porque como ali é uma noção do material, então aqui no caso tem um tubo transformado em um guidão de bicicleta. Então se faz o teste, digamos, industrial da fadiga. Practical components are loaded similarly to practical use. Stem and handlebar must endure the typical bending and torsional loads for a sufficient number of cycles. Only then they are approved for serial production. E aqui é por uma questão de controle de qualidade, que aí a depender tem que suportar um determinado número de ciclos. Se não suportar esse número de ciclos, o lote é reprovado. Moreover, the fatigue strength does not only depend on the material. The mean stress has an important influence, the shape, the surface quality, environmental conditions and much more. Not an easy story. Before an aircraft is allowed to take off for the first time, it has to go through extensive stress tests. The wings and many other elements are cyclically loaded in large test Isso aqui só fazendo o teste de fadiga na asa de um avião. rigs. This later ensures the safe operation of the aircraft. Nevertheless, particularly important components are repeatedly examined for fatigue cracks in the course of operation. The tram, for instance, has to go into the test hall at regular intervals. Experienced staff use ultrasound to examine special components, especially the wheel set axles. E aqui basicamente é fazendo um teste de ultrassom em um sistema de transmissão das rodas de um trem. To check whether they are still in perfect condition. Aircraft are also inspected for fatigue cracks at reasonable intervals. This helps us to depart for air travel without worry and land again safely. Então, os resultados do ensaio de fadiga indicam quantos ciclos uma peça pode sobreviver com aquele carregamento antes de fraturar. O limite de fadiga é a tensão abaixo da qual há 50% de probabilidade de falha por fadiga nunca ocorra. Esse parâmetro é um critério importante em alguns projetos. A vida em fadiga indica o quanto de tempo um componente resiste sob uma tensão específica. A resistência à fadiga é a tensão máxima a qual a fratura por fadiga não ocorrerá para um dado número de ciclos. Em alguns materiais, incluindo os aços, o limite de fadiga equivale a aproximadamente metade. Então, onde falei lá 25% é metade.
do limite de resistência à tração. Essa relação é chamada razão de fadiga. Que nós temos aqui para as ferramentas e aqui para uma liga de alumínio. Aqui o número de ciclos e aqui a tensão sendo aplicada.